todos. Em primeiro lugar, queria agradecer à Lisboa Nova por terem convidado a EPAL, e estou aqui um pouco em representação da EPAL, para falar sobre o projeto Reutilização. Utilização de água reciclada na rega de espaços verdes e em áreas urbanas. Depois da explicação do meu colega de painel, vou procurar tentar defender a reutilização, pronto, que tem riscos, mas penso que hoje já estamos em condições de ultrapassar esses riscos, temos alguma segurança, mas temos muito de trabalhar, temos muito de fazer investigação. Aliás, vou acabar a minha apresentação apostando, dizendo que é preciso apostar na reutilização. Ao nível de legislação e de vontade das entidades, eu acho que em todo o mundo há vontade em reutilizar. A ONU diz que a reutilização de água é uma componente estratégica na conservação dos recursos hídricos. A União Europeia recomenda, através da Diretiva 171 de 91, que os Estados-membros devem reutilizar águas residuais tratadas sempre que apropriado. Em Portugal também já há legislação que aponta que se deve reutilizar o Decreto-Lei 152, que transpõe para Portugal a Diretiva Comunitária, o Programa de Acompanhamento da Mitigação dos Efeitos da Seca 2005, o Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água também recomenda. O próprio PEASAR 2 de 2006 tem um capítulo de objetivos estratégicos que é de chegar a 10% de reutilização em Portugal no espaço de 10 anos. De facto, não conseguimos. Estamos muito longe. Vou tentar perceber, refletir sobre porque é que não conseguimos. O próprio ERSAR também diz que a reutilização de águas residuais para fins múltiplos é hoje encarada como um eixo central da gestão sustentável dos recursos hídricos. Há vontade. Porquê é que há vontade? Qual é a motivação que leva a que haja esta vontade? E esta própria sala hoje aqui mostra que estamos com vontade de fazer reutilização. A primeira é a carência de água. Em muitos sítios falta água. A água reutilizada, depois bem tratada e adequada, é um meio de utilização. Por outro lado, e aí eu tenho tido grande experiência, começa a haver disponibilidade de grandes volumes de águas residuais tratadas com qualidade. Com boa qualidade e consistente. Os tratamentos, a gestão é feita mais eficazmente, os tratamentos também são mais eficazes e consegue-se manter uma qualidade de um produto já com satisfação. Eu lembro em 2002, quando a Sintes tomou conta de algumas hectares, havia algumas hectares já a funcionar bem, só que nós não tínhamos confiança no tratamento. Não apostámos logo na reutilização. Era preciso ganhar consistência. Hoje temos hectares que produzem água com qualidade, se calhar melhor do que o meio receptor onde elas são descarregadas. Por outro lado, também está um bocado na moda a poupança de energia, a sustentabilidade. Nós temos água perto do consumo e estamos a transportar água potável, a produzir água potável, gastar energia, transporte a grandes distâncias. Isto também é uma motivação para procurarmos fazer a reutilização. Por outro lado, a água tem potenciais, ao nível de temperatura quente e frio, pode ser utilizada para a produção de calor ou para a produção de frio, já em alguns casos. Tem também nutrientes, azoto, fósforo, tem micronutrientes que podem ser úteis para a produção agrícola, também para os jardins. Isto são tudo motivações. Depois temos também a questão das alterações climáticas, que o colega já falou. Podem vir situações de secas extremas. Temos de estar preparados para poder responder a isso. Isto pode ser uma solução. Também pode haver situações enormes de crise e não termos água e temos de recorrer a alguma que exista e utilizá-la bem, tendo conhecimento da sua utilização. Depois, a proteção de origens de água. Se nós reutilizarmos um campo agrícola para rega, não descarregamos uma linha de água e depois a jusante tem uma captação.
é também uma motivação. Proteção ambiental. Não vamos descarregar numa linha de água que depois tem usos de saúde pública em que não controlamos totalmente. Se pudermos reutilizar de forma controlada e adequada, estamos também a proteger. Depois temos de encarar isto como um novo negócio. Isto pode ser rentável. Temos de inovar, temos de imaginar soluções novas para fazer que haja um negócio que tem um grande potencial, penso eu. Também, já agora, no tratamento de águas residuais, para além do efluente, do produto final, que tem já uma qualidade boa para muitas coisas, também as lamas podem ser reutilizadas, podem ser um negócio. Há outros subprodutos, já azoto e fósforo. Logo, há aqui procurar novas soluções e procurar ter um melhor conhecimento da utilização. Temos de ir aprendendo e ficando com essa experiência para utilizações futuras. Hoje, a Águas de Lisboa e Val do Tejo, que é gerida pela EPAL, dispõe em média de cerca de 460 mil metros cúbicos de água residual tratada de boa qualidade. Isto é um volume, ao fim do ano, são 167 milhões de metros cúbicos de água, que a maior parte é descarregada nas linhas de água. Também tem vantagens para algumas linhas de água. De qualquer maneira, pode descarregar no Tejo, terá pouca vantagem. Agora falar um pouco da experiência que as águas de Lisboa e Tejo têm tido ao longo dos últimos anos, e podemos dizer que tem sido feito um esforço grande no uso interno da água tratada. E penso que este valor é de 2014. Em 2014, reutilizados internamente 3 milhões de metros cúbicos. Foram comprados 460 mil, e estamos num valor muito em baixo. Normalmente foi utilizado nas hectares e nas estações relatórias para regas de espaços verdes e para lavagens. Lavagens utiliza-se bastante água. Em 2014, a Sintejo, que tem um peso significativo na área das águas de Lisboa e Val do Tejo, reutilizou 2.250 mil metros cúbicos. Ou seja, aí já o peso tem algum significado, 1,67% do caudal tratado nas hectares da Sintejo. As hectares de Chelas e de Alcântara foram aqueles que conceberam, que utilizaram mais água reciclada, 800 mil metros cúbicos por ano em Chelas e 450 mil metros cúbicos por ano em Alcântara. Muito da água em Alcântara foi para a rega da cobertura do jardim suspenso da hectare de Alcântara. Nas hectares, para além da rega de áreas verdes e das lavagens, utiliza-se água em muitas outras coisas, a produção de polieletrólicos que são usados na desidratação de lamas, nos próprios processos de tratamentos químicos, lavagens de tamizadores, lavagens de centrífugas, desodorização química, controle de espumas de secante. São todos consumos de água interna, mas penso que ainda há espaço para reutilizar mais. Se fizermos as contas a este todo consumo, os sistemas multimunicipais pouparam por ano 9 milhões de euros. Se fossem ao mercado, se fossem servidos pela entidades gestoras de água, teriam custos de 9 milhões de euros. Claro que a água ser barata, a água circulada, pode levar a um consumo maior. De qualquer maneira, é um número significativo. Isto é um número que se poupa nos sistemas municipais no tratamento por se usar água reciclada. Pronto. Dentro da AVT foram feitos alguns esforços para a reutilização externa. O primeiro, e nem foi sequer começado pelas empresas que constituíam a AVT, a Câmara de Mafra tinha iniciado, por falta de água, a rega do Parque Desportivo de Mafra com o efluente da hectare. A hectare está mesmo em cima do Parque Desportivo. Poderia ser fácil. O sistema de rega que eles usam com água potável está quase dentro da hectare. Aí que era fácil. Pronto, houve um esforço em melhorar, dar mais consistência ao tratamento biológico da hectare, melhorar a desinfecção
tivemos que substituir os equipamentos de desinfecção ultravioleta e reforçámos com uma dose relativamente pequena de hipoclorito para a segurança. Também havia a preocupação da rega ser feita, e é feita por aspersão, principalmente durante a noite, quando não tinha ninguém. Nos primeiros anos chegou-se a 300 metros cúbicos por dia de produção de utilização de água, foi reduzindo, porque entretanto a Câmara de Mafra começou a ter água em excesso, água potável, há contratos mínimos de fornecimento e eles tinham de utilizar a água que iriam pagar mesmo mesmo que não consumissem. Depois também outro uso externo significativo, a Câmara de Lisboa, desde 2008, que está a reutilizar a água para a lavagem de ruas. Isso foi feito em colaboração da Direção-Geral de Saúde, foram definidas as normas, foram feitas instruções para os operadores, deram-nos algumas recomendações e em 2014, a partir de Estado de Chelas, já foram 23 mil metros cúbicos de água reutilizada e Alcântara 229. Isso para caminhões de 6 e 10 metros cúbicos, são muitos caminhões de água que são hoje utilizados em Lisboa para lavagens de ruas. Também a Câmara de Louros está também já a fazer utilização de água para lavagem de ruas. A própria freguesia de Alcântara diretamente já está a ir buscar água a Estado de Alcântara para lavagem de ruas e regras de canteiros. E também a Cascais começou a fazer algumas experiências ainda a nível experimental para lavagem de ruas. Bom, isto é o que se refere. Pronto, há um projeto que tem algum significado para as águas de Lisboa e Valtejo, para a EPAL e também para o IKEA, a utilização do efluente da ETAR de Frielas para o sistema de ventilação da loja de Louros. Esse aqui, neste slide, o IKEA está mesmo encostado à ETAR, logo foi fácil. Aliás, foi o próprio IKEA que fez o investimento para o equipamento necessário, a coluna elevatória, parte até dentro da ETAR de Frielas, de maneira a obter-se uma tarifa razoável. As águas de Valtejo têm de gerir o sistema de bombagem, o sistema de pré-tratamento e pagam a energia elétrica, a manutenção e o IKEA paga uma determinada verba anual, que é uma verba fixa, e aqui a tarifa tem uma parte fixa, evidentemente, do consumo e uma parte variável. Este em média resulta cerca de 9, 10 cêntimos por metro cúbico para uma utilização do calor. No verão, eles utilizam o frio da água e no inverno, ao contrário, utilizam o calor da água para aquecer a loja. É um projeto que arrancou em 2011, arrancou com algumas dificuldades normais, nascença, e pronto, mas hoje está em funcionamento pleno, há 25 anos, a funcionar bem. Penso que é a loja mais ecológica, que gasta menos energia da cadeia do IKEA, graças a esse sistema de... Pronto. Depois tem havido, e o meu conforto nesta situação não é muito grande, uso externo, uso indireto, externo e indireto. E pronto, há um caso muito significativo, é a Estado de Frielas descarrega com uma linha de água no verão, toda essa água é captada a Jusanta, quilómetros da ETAR, para a rega desta área da Várzea de Louros, que é uma área significativa. A Estado de Frielas está aqui, toda esta área é regada no verão porque não há pouca água, os furos são salinos, são água saloura. Esta é uma utilização. Penso que muito para a produção de tomate que é exportado para o Japão. Temos aqui fertilização indireta. Há outros casos, geralmente entre Elbas e Mafra, em que nós sabemos que as descargas depois vão ser captadas da jusante e vão ser utilizadas na agricultura. Pronto. Claro que era mais confortável nós fornecemos diretamente e controlamos a qualidade do efluente do que estar a descarregar numa linha de água e depois alguém vai apanhar uns metros à frente, um quilómetro à frente, 800 metros,
que o risco. Pronto, foram, durante alguns anos, foram feitas muitas obras e aproveitou-se para se instalar condutas, muitas vezes com custo marginal, porque abriram-se grandes valas e grandes coletores, e paralelamente com esses coletores foram instaladas condutas para abastecimento de água reciclada. Onde foram feitos mais foi na Pista de Setúbal, foram 185 km, com condutas instaladas ao longo das condutas e coletores que foram colocados entretanto. No oeste há um caso de ligação entre a Etade de Charneca e Óbidos, possibilidade no futuro eventualmente servir Óbidos para rega. Em Lisboa foram também instaladas algumas condutas, aqui vê-se duas fotografias e comparar a dimensão do interceptor com a conduta, já de cor, eu não gosto de roxo, mas fúcsia, foram instaladas paralelamente com a conduta. Hoje temos uma ligação, depois dentro do Caneiro foram instaladas mais condutas, do Caneiro de Alcântara, mais condutas que permitem, hoje está a servir duas estações elevatórias que são exploradas pela EPAL, de águas recicladas, onde se vai utilizar água reciclada. Há projetos em estudo, que vou falar a seguir, em que se prevê. Pronto, é importante também referir que em Cascais, entre a estação de tratamento da fase líquida com a estação de tratamento da fase sólida, existe uma conduta com cerca de 5 km, onde se eleva o efluente de uma estação que eles têm em paralelo, uma estação própria para tratar 9 mil metros cúbicos por dia, que eles têm em paralelo com a linha de tratamento principal. Produzem água reciclada e levam-na para a estação de tratamento da fase sólida, onde tem um consumo significativo em conjunto, já consomem cerca de 1000 metros cúbicos por dia. Agora falar um pouco, especialmente até 2011 fizeram-se uma série de estudos. Estava-se a apostar muito, diariamente, com a Câmara, na Câmara de Lisboa, na Lisboa Nova, a EPAL, a Sintejo, fizeram uma série de estudos no sentido de poder reaproveitar as águas recicladas. O eixo Alfama-Alcântara, chegámos a tarifas pouco competitivas. Também o Val de Chelas, o Parque da Bela Vista, na Parque Expo, estamos neste momento, a EPAL e a Câmara de Lisboa estão a pensar em fazer uma revisão a curto prazo, porque tem grandes vantagens esta reutilização. Uma delas é que a Parque Expo tem uma rede separada para a rega. O risco de contaminação fica bastante reduzido. Depois, a estação elevatória que hoje serve a pasteurização dessa rede está dentro da ETAR do Beirão. Existe um depósito de 2000 metros cúbicos que está a receber água de uns furos, cuja capacidade poderá não ser suficiente. Daí que, em termos de investimento, que é uma das coisas que dificulta estes projetos, agora a Câmara está a preparar o licenciamento junto à AP, a EPAL está a preparar a autorização para a reutilização junto do concedente. Este é o caso da zona de Alcântara, em que temos uma conduta entre a ETAR e já o Terreiro do Paço. Existem aqui sinalizadas pontos de eventual utilização de água reciclada. E para a zona de Algés também há ali uma zona grande, áreas verdes, e também foram calculados uma série de consumos. Mas é uma série de consumos que no máximo chegamos a 250 metros cúbicos por ano. Essa pode ser a produção da tal Alcântara de um dia. Estamos a falar de projetos que temos de fazer, mas em termos de volumes, dos grandes volumes, não vão ter um grande significado. Tem um significado para aprendermos, para fazermos bem, para gastarmos menos com água potável, para pouparmos água potável. Mas pronto, fizeram-se vários estudos
e mesmo com algumas infraestruturas já construídas, chegámos a tarifas que só houvesse um consumo de 24 mil metros cúbicos por ano, por isso são consumos sazonais, não se utiliza, de 1,31 euros por... Tenho 10 minutos? 1,31 euros por metro cúbico, se o consumo fosse maior. Aquilo, como é qualquer negócio, o volume tem muita importância para o cálculo do custo de produção. Pronto, fizeram-se mais estudos, está pensado, e penso que ainda está em cima da mesa, a requalificação da Ribeira de Alcântara e a construção de um troço a céu aberto com utilização de água reciclada. Em Alverca do Ribatejo também foram feitos estudos também, porque chegámos a tarifas relativamente altas. Na Várzea de Lourdes também feito um projeto para a requalificação do parque urbano, em que havia um tratamento complementar, depois uma potencial utilização pelos tais agricultores da zona da Várzea, já com água ainda de melhor qualidade. Esta é a zona da estação de Alverca, em que aqui na região de Santeiria estão previstos uma série de áreas verdes e previa-se a construção. De qualquer maneira, pronto, aqui na questão da requisição, outra coisa que condiciona, os investimentos para os volumes em causa são muito elevados. A entidade reguladora obriga que os investimentos sejam amortizados em 5 anos. É impossível. É muito difícil, em 5 anos, amortizar estes investimentos. Nós tivemos ensaios que, se fizéssemos amortizações em 10 anos, a tarifa ficava em 50 anos. O peso dos investimentos é muito significativo. Consumos relativamente baixos. Entretanto, a Sintejo, na altura, instalou uma conduta até mais ou menos aqui para alimentar 2 estações elevatórias. Está a ser utilizada a água reciclada nessas estações elevatórias, com poupanças significativas para a entidade gestora. Pronto. Para além desta área de Lisboa, existem também uma série de estudos feitos e ainda não concretizados. Há um empreendimento turístico na Mata de Sesimbra Sul, uma grande urbanização que está prevista, em que já foram feitos estudos económicos e técnicos, já foi autorizada pelo concedente o fornecimento, a própria tarifa já foi encontrada, 25 cêntimos por metro cúbico, sendo os investimentos complementares ao tratamento atualmente existente, sendo a responsabilidade do empreendimento. De qualquer maneira, o empreendimento não tem avançado, ou as coisas estão em stand-by. Depois há uma série de hipóteses já analisadas: o empreendimento da Herdade do Rego travessa a partir de Etado de Fernão Ferro, Campos de Golfo a partir de Etado Montado, Campos de Golfo dos Oitavos e da Quinta Marinha. Este é um projeto significativo e pode ter grande interesse. São cerca de 4.000 a 5.000 metros cúbicos por dia para rega, justamente durante o verão, para rega dos Campos de Golfo. Pronto, tem uma estação própria que eu já refalei para 9.000 metros cúbicos, com as ativadas próprias, filtros de areia e depois de injeção por ultravioletas. Na zona do conjunto turístico da Floresta del Rei, Parque Urbano da cidade de Peniche, tem aqui esta planta, vai buscar água circulada, iria buscar à tarde da Tota Guia da Baleia, Campo Real, Quinta do empreendimento turístico do Golfo do Vimeiro. Pronto. Existem algumas normas e algumas leis que condicionam e bem a utilização da água por diferentes utilizações. Interessa aqui referir para a água, para o caso de hoje, que é a água residual tratada para rega de jardins públicos, rega paisagística, depende da autorização da RH, diante para ser favorável da autoridade de saúde competente. Logo, temos de ter esta situação, temos de cumprir estas. Mas consoante, dentro dos prédios, tem de ser a entidade gestora do sistema público que terá de aprovar. Pronto, existe a norma portuguesa, já foi falado. Pronto, aqui também algumas das... Pronto, faz aqui um parênteses.
A reutilização é uma prática corrente em imensos países. Por exemplo, Califórnia utiliza, a Flórida utiliza 99% das águas residuais tratadas são reutilizadas. Israel utiliza muito, Chipre utiliza muito, Espanha começa a ter grandes utilizações. México, durante anos, reutilizou metar com tratamento primário só para a produção de produtos agrícolas. Claro que ficaram todos vacinados e ficaram imunes. Eu acho que não se pode correr risco, tem de se estudar melhor, tem de saber mais, tem de se aprender, tem de estudar, tem de possivelmente fazer os planos de gestão da água, é importante a participação de várias entidades, mas já há limites, já há definições. A Espanha tem o decreto real que define uma série de limitações que parecem razoáveis. Se calhar, com esses estudos outros, se calhar vamos poder reutilizar a água com menos custo, não sei, mas ou se calhar temos de fazer mais tratamento, mas temos de, no fundo, fazer essa avaliação de riscos e a questão da... Não se fez estudos epidemiológicos da lavagem de ruas, mas se não se lavar e se fosse fazer uma análise, aquilo está pior a qualidade da estrada do que com a água reciclada. Não é? O número de bactérias e vírus, coisas que se encontram na estrada antes de ser lavada. Bom, tem que ir para o que tratamos hoje, que é a regra dos espaços verdes.